Graça e paz, amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa 26ª semana de meditações com o tema central, as controvérsias de Jesus. Chegando hoje ao nosso terceiro subtema que trata do assunto, o debate sobre o jejum. Como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Marcos capítulo 2, versículo 19. Marcos inicia o relato sobre o terceiro debate, chamando a atenção para a diferença entre três grupos de discípulos. Ele afirma que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus estavam jejuando, mas os de Jesus não. Ao contrário, de acordo com Lucas, eles viviam comendo e bebendo. Lucas capítulo 5, versículo 33. Por essa razão, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram por que os outros dois grupos estavam jejuando, enquanto seus discípulos não. Ele respondeu com outra pergunta: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Marcos capítulo 2, versículo 19. Alguns comentaristas entendem essa resposta de Jesus como um provérbio para a ação inapropriada. Por exemplo, seria tão inapropriado para nós fazer isso ou aquilo, como seria para os convidados jejuarem durante as festas de casamento. No entanto, penso que as palavras do Senhor são uma mini alegoria. Jesus, o noivo, estava com os discípulos. Assim, aquele era o tempo de celebração festiva. Seria inapropriado para eles jejuar naquele período. Mas virão dias, disse Jesus, quando o noivo lhes será tirado. Versículo 20. A palavra tirado poderia ser uma alusão à morte violenta de Jesus. Na verdade, ele ainda não havia predito seus sofrimentos, embora pareça que já tinha uma ideia sobre eles. Quando o mestre fosse retirado dos discípulos, eles se entristeceriam e jejuariam. Como vimos no Sermão do Monte, Jesus parece ter dado a conhecer que a adoção, a oração e o jejum fariam parte da vida cristã. Não que jejuar esteja sempre associado à tristeza. Embora, em certo sentido, o noivo tenha sido retirado de nós, em outro ele retornou para nós no Espírito Santo. E a nossa tristeza, como diz João capítulo 16, versículo 20 e 22, tornou-se alegria. Para acrescentar sua meditação, você pode estar lendo Marcos capítulo 2, do versículo 18 ao 20, e que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.